Esse é um papo sem restrições. Olha ela! Oh, yeah! Ai, pera. Deixa eu ajeitar essa altura aqui. Parece que a minha cara tá cortada. Aí, acho que agora ficou melhor. Não pode cortar a cara, não pode cortar esse Não, cabelão lindo. muita juba pra ficar cortada. Muito, isso mesmo, tem que aparecer tudo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Boa noite. Eu tô ótima também, ansiosíssima para essa conversa. Até sonhei, conversei com você a noite inteira já. Isso, adoro essas coisas. Então, eu queria ter fixado aqui o tópico, mas acho que tem que ser antes de fazer a live, né? Agora eu não sei direito como que faz. Ai, eu sei que mudou tanto essas coisas de live que já tô toda confusa também. Não sei como é que funciona mais. Pois é, mas vamos sem Várias fixar modificações. nada. Todo mundo, eu espero que saiba que hoje a gente vai falar sobre autocrítica e autoimagem. E eu quero saber a opinião da Psi sobre tudo isso. Laena, mas deixa eu te contar. Eu tenho, assim, você sabe que eu lido com mulheres e que o meu trabalho com a fotografia, ele chegou em um nível das pessoas virem buscando um processo terapêutico também, né? Então, assim, o que eu ofereço é um ensaio para resgate de autoestima e eu entendo que está longe de substituir uma terapia, mas que faz parte de um reencontro, né? Um confronto mesmo da imagem que a pessoa carrega de si com o que ela vê nas fotos, né? Com certeza. Como que você percebe isso, assim? Queria que você me contasse. Essa questão de. Só pra eu comentar, tá dando pra me ouvir direitinho? Porque meu celular tá na tomada e é o mesmo buraquinho do fone, então assim, não Tá rolou. dando para ouvir? Então tá Você tá ótimo. me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá, da outra vez eu tive um microfone muito barulhento, então se você ouvir algum barulho estranho, você me dá um sinal. Tá bom. Enfim, mas essa questão Hum, de ser terapêutico eu acho incrível, inclusive, porque eu sempre falo, inclusive aqui no Instagram o tempo todo eu comento muito isso, que terapêutico não é só terapia, né? A psicoterapia em si uhum, é uma das partes de um processo terapêutico. Porque quando é óbvio que cada um dentro dos seus locais, né? A terapia ela tem uma função de te fazer pensar, sair dos lugares, refletir, conhecer, entender o que que é, onde é que está o problema. Mas assim, não tem como dizer que o fato de você trabalhar a sua imagem de uma determinada forma não é uma parte, uma questão terapêutica também, porque terapêutica é isso, é cuidado, né? É tudo que você uhum, olha para si e se vê como cuidado. Então, uhum, a questão da foto em si, que é uma questão de imagem, de você se perceber, de se ver através de uma lente de outra pessoa. A terapia ela também faz muito isso, né? É uma lente externa que te uhum, vê. É uma lente externa que enxerga, às vezes, umas coisas que você não enxerga de você mesmo. E eu vejo muito isso na aham, fotografia, mas isso transformado num lugar de uma arte específica, né? Que é uma lente uhum, te trazendo para um olhar que você mesmo não tinha de você. Porque essa questão, quando a gente entra nessa parte de autocrítica, autoimagem, a gente tem que entender de onde que está vindo isso, né? E muitas vezes é aham, do olhar do outro também. Então, ao mesmo é, tempo que o olhar do outro, a gente enxerga eles também como uma forma de, putz, estou sendo criticada, estão olhando aqui minhas dobrinhas, meus pneuzinhos, minhas celulites e não sei o quê, por isso eu fico com vergonha, por isso eu não quero. É o olhar do uhum, outro também que traz, né, a outra parte da visão, que é aquela questão clássica, né? O seu olhar melhora e melhora o meu. Então, aham. é muito, eu acho muito incrível, assim, essa questão da fotografia trazer a referência de um lado terapêutico de autoimagem que talvez as outras áreas nem tenham essa Uhum. capacidade, sabe? Eu acho legal isso você falar do olhar, porque realmente, né, nunca tinha pensado. É o olhar do terapeuta para você, né? E é o olhar de si próprio enquanto você está falando sobre aquilo.
Eu gosto muito de olhar para grandes problemas, assim, eu gosto muito de falar sobre problemas, falar em voz alta, porque eu noto que é tipo igual um sonho, sabe? Que você sonha com uma coisa absurda, e aí quando você começa a contar, Aham. eu tenho muito essa percepção. Ah, porque eu estava com você e ao mesmo tempo você era sua mãe, e ao mesmo tempo eu estava na minha casa, mas a minha casa era um clube, sabe? No sonho faz super sentido, e de repente quando você coloca isso em voz alta, você começa a pensar assim, ué, mas parece que tudo estava muito encaixado e agora, né, nada faz sentido. E eu vejo que é meio que uma soma de olhares, né, de si própria com o espelho, e é uma coisa que eu falo muito aqui, que o espelho ele é muito cruel com a gente, porque ele te dá uma imagem espelhada, né? Então, assim, você nunca sabe como que a pessoa está te vendo e você não consegue ser muito natural, você tem muito essa questão de querer se olhar meio fazendo um carão, ou será que eu sou bonita assim? Mas eu, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, eu acho bonita a pessoa sendo natural, então é bem na hora que ela tá, sei lá, rindo bem desengonçada, e no espelho você nunca vai ficar desengonçadíssima na frente do espelho e pensar, ah, deixa eu ver se isso aqui dá certo. Aham. E ao mesmo tempo eu vejo como uma parte mais difícil de dissolver, que são os olhares que você traz das outras pessoas meio que colados em você, né? Então, assim, é uma coisa que você ouviu a sua vida inteira, é um comentário de, ah, na nossa família todos somos assim, ou sei lá, as minhas irmãs são de um jeito, e eu ouço muito essa queixa de irmã, sabe? Uhum. A minha irmã é mais curvilínea e eu sou magrela, e eu queria ser como ela, e aí de repente eu tenho a chance de conversar ou de conhecer a irmã, e a irmã fala, O ah, porque eu queria ser contrário. magrela. Então assim, quando você se olha no espelho, ou às vezes até mesmo em foto, que foi aquele depoimento que eu te convidei para a gente conversar sobre ele, a pessoa falando, eu nunca me achei bonita em fotos, porque você já vai com a lupa ali, né? Procurando, eu não sei, eu acho que tem esse ponto de ter sempre que procurar defeito, não é? Parece que não pode estar tá tudo bem, não sei, você tem A essa sensação sensação, que eu assim? tenho essa também é de que parece que não pode estar tudo bem, né? Parece que quando alguém te faz algum elogio, você tem que achar alguma coisa para dar o defeito contrário daquilo ali, logo em seguida, assim, sabe? Porque Uhum, é como se fosse proibido você se achar bonita. É como se fosse proibido você achar que você tá bem do jeito que você tá. É como se o tempo todo uhum, você sempre tivesse que estar buscando melhorar alguma coisa que, assim, nossa, até tá bem, mas olha aqui essa coisa aqui, olha aqui essa espinha, olha aqui essa celulite, né? Como se uhum, não fosse uma coisa que tá dentro, né? Tá dentro dos é, nossos processos e todo mundo tem de alguma forma. E aham, é muito isso, assim, o olhar, o nosso olhar, ele é enviesado, baseado em vários outros olhares, né? A gente não vive em bolhas, eu uhum, sempre repito isso sempre, porque isso faz muito sentido. A gente não vivendo em bolhas significa que tudo que a gente percebe passa de outras percepções também. Não é uma hum, percepção só nossa. Nunca vai ser só nosso, porque a nossa percepção ela é construída baseada numa percepção alheia. A gente se constitui enquanto bicho humano porque alguém te olhou e te fez humano de alguma forma. Porque bicho humano é um bicho que é construído socialmente. A gente depende de outros humanos para se constituir enquanto humanos. Toda a nossa visão de mundo, toda a forma como a gente se posiciona, tudo é construído socialmente. Porque a única coisa uhum, natural que nós temos é o nosso crescimento, envelhecimento e morte, né? aham, O fato de a gente aprender uma linguagem, uma forma de se comunicar, é cultural, é social. O fato de a gente aprender uma forma de se olhar, de se enxergar, é cultural e é social. Tanto que existem padrões e para cada lugar do uhum, mundo o padrão é diferente. Então, por exemplo, da história, né? Muda exatamente, muito. eu sou inserida em uma linguagem em que eu consigo entender muito bem quem fala a língua portuguesa comigo, mas se alguém falar em alemão comigo, eu não vou entender. Então significa que a linguagem Uhum, ela não é algo natural. A forma como eu entendi. enxergo também é assim, né? A forma como eu enxergo, ela é espelho, porque a gente se constitui enquanto espelho. Quando é um bebê,
ele começa a aprender a falar, a se movimentar, a se posicionar de determinadas formas, imitando outras pessoas que estão perto. Então, se um bebê vê uma pessoa sorrindo, a tendência é que um bebê sorria em seguida, quando ele já tem uma idade para isso, né? Quando ele já está um pouquinho ali para os seus 8 meses ou mais. Então, se a gente se constitui dessa forma, é natural que quando a gente olhe para o espelho, o nosso olhar do espelho, ele não seja algo totalmente nosso. Ele é uma coisa que vem de outros recortes, de outros olhares, e aí vem da representatividade, aí vem do que você viu como bonito ao longo da sua vida inteira, do que te contaram que é bonito ao longo da sua vida inteira, dos ditos e não ditos, porque aí tem isso também, né? As pessoas tem vezes que te contam que você tá fora de um padrão, e tem vezes que eles ficam apontando um no outro que você não tem. Aí, automaticamente, você cola naquilo. Porque você fala assim, putz, o bonito é ter um monte de curva, se eu não tenho, então eu sou feia. Ah, o bonito é ser magrinha, super esbelta, então se eu sou curvilínea, então eu não sou bonita. Então, olha o quanto que os outros olhares, eles ajudam a construir o nosso olhar sobre nós mesmos. E aí que, quando a gente precisa pensar em da onde que vem esse tanto de autocrítica, dessa dificuldade de lidar com a imagem, a gente tem que entender do nosso recorte, porque tem a nossa parte individual, a forma como a gente internaliza isso, porque também não é igual para todo mundo. Então, o jeito que eu internalizo o que me falam é diferente do jeito que você internaliza o que te falam, e é diferente do jeito que a Maria internaliza. E aí ela vai enxergar as situações e ver o que cabe para ela e o que não cabe. Aí que entra também as questões todas de autoconhecimento, né? Que é assim, quanto mais você se conhece, quanto mais você entende o que é seu, o que é do outro, o que se mistura, quanto mais você entende que tá tudo bem você ser do jeito que você é, e ao mesmo tempo ter umas coisinhas ou outras que você queira mudar, porque tem muito isso também, né? Fica nessas polaridades, né? Tipo assim, autoaceitação, então assim, então significa que eu não posso querer mudar mais nada. Não é por aí, né? Eu acho que parte-se do princípio de o quanto que eu me aceito. O quanto que eu verdadeiramente me aceito. O quanto que eu acho que eu tô bem do jeito que eu tô. E daqui pra frente, o que eu gostaria que fosse diferente, sabe? Não sei se fez sentido. Fez super. Eu vejo essa questão que você fala das bolhas, porque e também do autoconhecimento, que é um exercício, primeiro, de estar aberta para essa mudança. Eu vejo muita cliente, assim, pessoas que nem se tornam clientes porque falam, eu dei meu corpo, eu vou ficar feia em todas as fotos, eu nem vou tentar. Então, é um exercício, né, de você se abrir e pensar, procurar o que é legal em você, mas, principalmente, o que eu vejo é o que você falou da representatividade, porque, assim, às vezes a gente é acostumado a esse padrão e não é que você acha a outra pessoa feia, sei lá, mas ela gera um estranhamento porque você nunca viu, né? Então é essa questão que a gente vê ganhando tanta força agora de meninas que antes mantinham o cabelo alisado e agora estão passando pela transição, porque antes existia, né, todo esse padrão de só ver cabelo liso, né? E negras de cabelo alisado e etc. Então, quando você vê um cabelão, imediatamente você pensa, nossa, é diferente. E o diferente causa um estranhamento, então, tô achando é feio. Eu acho isso muito engraçado, porque a minha sobrinha, hoje ela tem 8 anos, mas quando ela tinha, tipo, uns 5, sei lá, ela só conhecia estar feliz e estar com raiva. Então, às vezes, ela estava triste e ela falava pra mim, eu tô com raiva. Ela chorava e falava que estava com raiva. E assim, eu entendia que ela era triste, mas ela não conhecia os sentimentos ainda, né? Bem divertidamente. E eu vejo isso muito com a beleza, sabe? Com os padrões, com essa questão de pessoas hoje parando de se depilar. Então, assim, quando você vê uma mulher com pelos, você tem certeza que o que você acha é feio? Ou é só um estranhamento, sabe? E na fotografia, eu percebo isso muito, a questão da crítica, porque assim, muita gente fala, sempre que eu me vejo em fotos eu me acho feia. Tá bom, mas que fotos são essas que você está se vendo? É uma foto que você está tirando com a câmera frontal e a sua cara está toda distorcida por causa da lente? É uma foto que uma pessoa tirou de você enquanto você estava numa festa, sei lá, dando uma pala
E você saiu rindo com a cara toda estranha, porque assim, quando você foi fotografada profissionalmente e você ficou feia ali, entendeu? Então eu acho que existe essa questão entre, beleza, eu fico muito feia nas fotos que eu tiro. Eu sou fotógrafa há, sei lá, 10 anos e eu fico muito feia nas fotos que eu tiro com o celular. Não consigo tirar selfie. Porque a selfie, sabe, não dá pra, assim, eu não consigo realmente. Ela me inverte. Então, quando você... É um negócio esquisitíssimo, selfie. É esquisitíssimo. E sabe uma coisa que eu reparei comigo mesma? A maioria das vezes... Então, assim, eu já sei que eu não posso tirar selfie, vai dar errado. Então, eu tiro raramente uma selfie minha. Mas eu me vejo muito na câmera frontal gravando vídeo. E aí, eu percebi que a câmera do Instagram, ela é diferente da câmera do celular. Então, eu achava que meu rosto era de um jeito, e outro dia eu me gravei pela câmera do celular mesmo, e eu pensei, gente, minha cara tá torta, o que que tá acontecendo? E eu entendi que era esse espelhamento, sabe? Então, às vezes, até o dispositivo que você usa... Outro dia mesmo eu fiz um post falando uma coisa que eu sempre ouço, que é: nossa, Lívia, sua câmera é perfeita, sua câmera faz milagre. E, ao mesmo tempo, eu atendo vários alunos em curso de fotografia que compraram câmeras perfeitas como a minha e não conseguem fazer nada, sabe? Então, é essa questão de assim, você sempre fica feia nas fotos? Que fotos? O quanto você tá aberta, né, para enfrentar, porque tem também o medo da situação nova, né? Tem o momento que, assim, eu acho muito curioso, que é o limite entre você se autopreservar, eu acho que vou ficar feia, ou eu vou me expor de formas que eu não vou gostar, ou sei lá, vou descobrir, tem esse confronto. Até quando você se autopreserva e até quando você rompe, né? E fala, beleza, vamos lá, deixa eu ver o que tem pra mim. Eu acho que isso não sei, exige um nível diferente de, não sei nem de quê, de preparo, de saúde mental, sei lá, de força, não sei exatamente o que é. Porque tem gente, né? Tem gente que, assim, realmente falta essa coragem de se abrir, de se olhar, de o que eu vou encontrar lá. Eu acho que na terapia tem muito isso também, né? Sim, completamente. E é o medo justamente de encarar o que vai vir, né? Porque a tendência de pensar que vai vir algo muito pior do que eu tô imaginando. Então, por isso que eu fico nessa defensiva, por isso que eu fico mais... será? Será que compensa mesmo? Será que vale a pena? Mas, né, eu tiro tantas fotos e eu não gosto, que esse sistema, igual você tá dizendo, né? Selfies tem essa função. A câmera realmente, ela inverte seu rosto, fica de um jeito estranho. Todas as vezes que eu faço algum vídeo selfie, eu sempre estranho alguma coisa. Eu olho e falo, meio que coisa esquisita, por que eu não tô achando que faz sentido isso? E aí, quando a gente puxa para essa questão, né, de representatividade, a gente também tem que entrar entendendo a representatividade como uma parte das construções sociais, né? Do que aparece na mídia, do que não aparece e tal. É bom perguntar. Eu tô achando feio, mas assim, feio pra quem? Né? Feio da onde? O que é exatamente esse conceito de feio? De onde que eu tirei isso, né? Qual seria exatamente o conceito de bonito nessa história? Porque o bonito é o quê? É o loiro, do olho claro, é magro, com dentes claros, enfim, né? É feio pra quê? Feio pra quê? E por que pra você é feio, pra mim não é? Né? Eu vejo muito isso porque eu enquanto mulher negra, eu cresci nos anos 90 em que nada aparecia na mídia, né? Nada aparecia em lugar nenhum, né? As referências que eu tinha eram paquitas da Xuxa e todas loiras, Barbie. cabelo liso, do olho claro, bonecas, todas brancas, loiras, todas. Não tinha exceção, não tinha uma pra salvar. A primeira boneca negra que eu fui ter, eu tinha 17 anos, eu ganhei de uma amiga. Então eu passei a minha vida inteira sem ter nenhuma referência de representatividade alguma, assim. E sim, isso faz uma absoluta diferença, porque eu passei também a minha adolescência inteira odiando o meu cabelo, fazendo esforços para alisamento, né?
a questão de, tipo assim, não, o volume, eu odiava o volume. Hoje em dia eu acho o volume a coisa mais linda do universo, mas eu odiava, eu achava horrível. Já tive de xingamento, de cabelo de bruxa, cabelo de bombril, isso sempre aconteceu. E aí a gente vê os atravessamentos do racismo nessa questão toda, né? De onde vem essa autocrítica, essa imagem que você constrói baseada num padrão branco e padrão magro. Então, meninas que crescem gordas também passam por situações muito parecidas, porque o que se vê na mídia são modelos magras, sem nenhum tipo de curva ou sem nenhum tipo de defeito aparente, até porque a câmera, dependendo da forma como ela é posta, depois com tratamentos de imagem, a gente sabe que existem movimentos de se mudar o corpo, inclusive, né? De se entregar em uma capa de revista, por exemplo, um corpo que não é exatamente o corpo que a pessoa tem. Se tira as manchas, né? Se tira detalhes da pele, enfim. Então, essa questão do que é feio, o que é bonito, feio pra quem, bonito pra quem, é sempre bom se perguntar, sabe? Assim, de onde que eu tô tirando essa referência de beleza que eu tô inventando que pra mim não tá legal, sabe? E por que eu tô buscando essa referência de beleza, essa referência de padrão? Por que eu não vou atrás de referências parecidas com a minha? Porque a rede social hoje em dia, ela tá fazendo um pouco os dois lados, né? Tanto o anjinho quanto o diabinho dessa opção. Porque a gente tem a opção de escolha, né, hoje. Exato, exatamente. Coisa que há uns anos atrás a gente não tinha tanto, já que era só mídia televisiva. Então era só o que aparecia na televisiva, então era passado por um critério específico antigamente. Hoje em dia, quando a gente tem uma rede social, que a gente tem como se balizar baseado em no que a gente quer, mas muitas mulheres escolhem se torturar. Escolhem olhar para aquilo que não tem. Olhar e ficar seguindo aqueles padrões que você nunca vai alcançar. E não por falta de vontade, por força, por questão de biotipo mesmo. É biotipo também, né? Exatamente. Eu, por exemplo, tenho um biotipo que eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou ser magrela, nem se eu me esforçar assim, parar de comer, sabe? Que é uma coisa que eu não acho saudável. Mas eu hoje em dia eu já tenho essa consciência. Por um tempo eu fiquei muito angustiada com isso. Porque era isso. O padrão era branco, magro, cabelo liso, olho claro. Nada que eu tinha. Então, da onde que vem essa referência de beleza? Qual lugar que eu tô tirando isso? Né? Eu acho isso muito interessante, assim, muito válido para essa questão de autoaceitação e a forma como a gente se percebe, porque eu vejo muitas páginas que botam a culpa em, assim, você está se boicotando, você tem que se amar como você é e pronto. E assim, a gente tem que lembrar, isso que você falou, que as mulheres, principalmente, assim, e aqui eu falo para mulheres porque o meu público é muito feminino, e assim, eu gosto de lembrar sempre que as mulheres, elas têm ponto de partidas diferentes, né? Então, não é assim, ame o seu corpo como você é. Nossa, Laiana, seu cabelo é lindo, você precisa aceitá-lo. Agora, se você vem de uma família onde eu já tive várias clientes assim, que só fazem alisamento. Eu tive uma cliente uma vez que começou a passar pela transição, uma mulher negra, e na família, assim, elas tinham um ritual do dia, da semana, que todo mundo cuidava do cabelo de todo mundo, e todo mundo muito liso, e ela cansou daquilo, e ela me contou que ela percebeu o tanto de tempo que ela estava investindo nisso, que era uma coisa que ela falou, Lívia, eu percebi que eu não achava bonito, eu via, né, assim, os black, achava lindo o cabelão, e decidi que eu ia passar por isso. Aí ela começou a transição e se frustrar, porque realmente é um processo que, né, o cabelo já nem sabe mais como que ele é e tal. Fica por e daí, menina? Muito sem forma, muito disforme, até chegar no ponto mesmo que é o teu cabelo, principalmente quando são muitos anos, né? Realmente demora. É um processo muito Não, e sabe o que ela fez? Ela raspou a cabeça. Ela saiu de casa um dia, raspou a cabeça, e o cabelo bem crespo, bem crespo. Aí ela me contando que quando ela voltou para casa, a mãe dela, assim, elas tiveram uma reunião e elas queriam, tipo, internar a menina, sabe? Você tá com problema de cabeça, você precisa de um tratamento. E ela falando, não, assim, eu só quero conhecer o meu cabelo, eu quero ver, vai que eu gosto, porque eu não tive nem a chance de conhecer, eu cresci nesse processo. Então, assim, eu vejo muitas páginas tratando a autoestima
como, assim, baixa autoestima como falta de força de vontade. Total. E não é, sabe? Como Não, se fosse não virar é uma isso. chave. Ah, vira essa chave aqui, entendeu? Pronto. Passa a se amar. Como se fosse simples. Pois é, e a pessoa, e eu acho assim, com base no que ela, nisso que a gente falou, né? No que ela viveu, no que ela ouviu, as bagagens que ela carrega, assim, quantas vezes ela foi desqualificada por uma característica, como que ela vai levantar uma bandeira de hoje para amanhã e falar, beleza, eu vou ser assim, vou peitar todo mundo, e sabe? Não é assim, não tem, não dá pra, não é, como chama quando a pessoa fica se boicotando? Impostor. Ah, não é que você está sendo impostora de você mesmo. Gente, tem essa questão que você trouxe do racismo, né? Assim, são coisas de sei lá quantos anos para a pessoa ter força e coragem e para ir contra. Nossa, precisa de muito, né? E ela não precisa ir por isso. É o que eu sempre falo, você não precisa passar por esse processo sozinha, Exatamente. né? Eu acho que esse é o Porque que a gente tem que pensar. já é difícil. Já é muito difícil. Eu sempre coloco, eu falo disso em quase todas as lives, assim, que muita gente acha que o ensaio, ele é o final de um processo de aceitação. E não é. Ele está no meio, assim, enquanto você está se reconhecendo, você precisa se conhecer, né? Então, procure uma ajuda que seja, sei lá, da onde, o que que for, mas que compre um espelho. O dia que eu conversei com a Jess na semana passada, ela falou assim que ela estava tendo umas questões com o corpo dela e a decisão que ela tomou foi comprar um espelho enorme para casa dela. Se eu tô tendo isso, se isso tá me incomodando, então deixa eu olhar de perto. Ou O que deixa que eu é? olhar toda hora aqui para eu ver se tá realmente me incomodando ou se não. E assim, tem essa questão muito de comparação, né? De comparação com a gente, de comparação com o outro. E eu sou não sei o que você pensa disso, mas eu sou bem uma defensora da comparação. Eu acho que é legal, assim, você olhar e definir, assim, umas metas, sabe? Ah, sei lá, eu vou me comparar com aquela pessoa, não porque eu quero ser igual a ela, mas também para eu entender que eu não tô, às vezes, tão ruim quanto eu achava que tava, né? Assim, ou existem, sei lá, defeitos que para as outras pessoas são apenas características. Eu não preciso deixar isso me barrar, né? Parar de viver, sei lá. Eu Não gosto é? muito da referência de inspiração, né? Eu acho que o vídeo, eu fiz alguns vídeos de autoestima recentemente e eu trabalhei muito bati muito nessa tecla, né? Globo Repórter mandou avisar que o conteúdo tá preparado. Vídeos da Lavena toda sexta-feira. Vamos lá, que tem os vídeos de vez em quando que eu falo, fico garelando lá nos vídeos. Mas essa Eu questão da amo. comparação, ela realmente entra nesse lugar, né? Do tipo assim, tudo, se a gente for parar pra pensar, tudo tem seus dois pontos, tem seus dois lados, e nada é uma coisa só ou é outra coisa só. Não é 8, não é 80. É o entre da situação que faz com que a gente pense e movimente sobre aquilo. Se a gente pensa a comparação como um lugar em que eu só olho e acho todas as coisas boas nas outras pessoas e só me critico, esse é um ponto problemático. Se eu acho na comparação uma questão de olhar e me inspirar e falar assim, legal, olha só, isso é uma referência para mim, né? Por exemplo, essa questão toda de representatividade foi depois que eu tive esse start, porque é um processo, é realmente um processo. Eu levei anos para chegar nesse lugar, assim, de olhar e falar, olha, realmente essa representatividade ela faz total diferença. Eu me descobri oficialmente enquanto mulher negra há muito pouco tempo atrás. Isso é uma loucura pensar isso. Por quê? Porque o racismo ele tem a sua faceta tão sofisticada que me colocava enquanto mulher morena a minha vida inteira. E eu aceitei, tipo, achando que isso era ok, mas morenas é tipo você, branca do cabelo escuro. Eu que sou morena, o meu tom de pele é muito diferente. Meu tom de pele, ele dita as coisas. Meu tom de pele, ele deixa demonstrar onde eu entro, onde eu não entro. Que aí entra também na questão, por exemplo, do cabelo, né? Ah, nossa, então agora cabelo cacheado, não sei o quê, cabelo crespo.
o cabelo cacheado, ele passou por esse lugar. Então, os cabelos cacheados, eles já estão muito mais bem aceitos. O cabelo crespo, ele não chegou no mesmo lugar ainda. Ele não tem Uma coisa que eu vejo muito, assim, dessa questão de racismo com o cabelo e que sempre eu fico chocada é a pessoa de cabelo volumoso não poder sentar na frente na sala de aula, né? Já viu isso, né? Ah, seu cabelo vai atrapalhar. Exato. Então é isso que você falou, é determinar para onde a pessoa é direcionada, como ela é olhada, né? O meu atrapalhava até preso, porque eu tenho muito cabelo, então sempre, a mesmo de coque, eu fico com um coque muito volumoso. Então, ainda assim as pessoas queixavam de eu estar na frente. Então, eu sempre ficava mais no fundo e tal. Mas isso determina, por exemplo, vaga de emprego. E aí a gente fala assim, ah, é só você aprender a se aceitar e aceitar seu cabelo e aceitar seu corpo. Sendo que a gente sabe que pessoas gordas, por exemplo, também são vistas de uma forma que não tem uma pessoa gorda. Você se aceitar até é um pouco mais fácil do que, assim, como que eu vou... Beleza, me aceitei, mas eu não sou aceita pelo outro, não é? Então, a gente volta pro zero de novo, porque eu vejo muito isso, assim, eu sigo muitas páginas de pessoas gordas e tenho amigas, assim, de bastante intimidade, inclusive com as minhas clientes, de perguntar questões, assim, eu sempre aviso no começo do ensaio, eu falo, olha, eu vou fazer uma cara muito feia às vezes, mas é porque eu tô preocupada com a câmera e nunca, de maneira nenhuma, eu estou julgando o seu corpo. E eu acho importante, eu falo, olha, isso eu vou falar em voz alta, porque, assim, aqui você tá num lugar seguro, sabe? E as pessoas, elas têm essa defensiva mesmo, e elas estão certas, porque elas passaram por isso, sei lá, a vida toda, né? É uma coisa que, assim, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu, trabalhando com mulheres e trabalhando com isso de mulheres totalmente fora de padrões, assim, eu nem sei como é que anda o padrão, porque para mim é mulher e quer fotografar e quer se ver, vambora. E assim, eu sempre falo isso, que às vezes eu nem sei a cara da pessoa que eu vou fotografar até no momento do ensaio. Ela bate aqui na porta e tem gente que não usa foto no WhatsApp, sabe? Então, raras vezes, dependendo da maquiadora com que eu trabalho, eu peço uma foto da cliente para ver essa questão de tom de pele, de base, etc., para eu saber o que esperar, né? Para eu estar preparada quando ela chegar com o equipamento da maquiadora e tal. Mas fora isso, não. Então eu tenho assim, eu desenvolvi muito um exercício de observar as pessoas e pensar, se eu for fotografar aquela menina ali, ó, tá comprando o pão aqui na minha frente, na fila da padaria, o que eu vou explorar nela? Então eu tenho muito isso em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo, porque, assim, se você olha muito tempo para uma pessoa, às vezes você tá procurando uma beleza, sabe? Esse é o exercício que eu faço, sabe? Eu fico olhando e assim, eu sempre falo disso, eu acho umas coisas minúsculas, sabe? O jeito que a pessoa pisca, eu acho bonito, o jeito que ela mexe o cabelo, eu vejo umas coisas que já é o meu exercício pessoal. Sim. Mas eu tenho medo, porque se é... Exato, mas se é uma pessoa que já tá mais pro lado negativo aí dessa balança, ela vai pensar o quê? Aquela menina ali tá me olhando por quê? Né? E aí tem essa questão que a gente entra no feminino, tipo, de rivalidade, sabe? Eu sou uma pessoa pequena, eu sempre fui magra, eu sempre tive muito cabelo. Então, assim, a gente tem essa rivalidade de uma maneira que um dia eu soltei o meu cabelo durante o ensaio, à toa, assim, tava amarrado um nó na minha cabeça, me incomodou, doeu, eu soltei, e aí meu cabelo caiu. Ótimo. A cliente era uma pessoa do cabelo mais pouco. Imediatamente, quando ela olhou no meu cabelo, ela parou, foi no espelho e falou, nossa, meu cabelo não tá bom, né? Porque ela achou o meu cabelo bonito e aquilo já despertou nela, sabe? Nossa, é uma competição. Coisas dela. Demais! Então, assim, eu recebo muita mensagem de cliente. Hoje em dia, até que ainda bem não, porque, assim, elas veem o meu trabalho e se sentem mais seguras. Nossa, realmente, a Lívia já fotografou pessoas de todos os corpos e eu me sinto, assim, eu me preocupo muito em expor isso, sabe? O meu cuidado com o feed é muito, assim, para você rolar e achar alguém que parece com você. Pra ser... Mas antes tinha muito isso, sabe? Ah, ela é magra, eu não vou lá não, porque ela vai ficar me olhando, ela vai ficar me... Sabe? Então é um negócio que já vem na gente de ser mulher, de ser, sei lá, do biotipo, da família. Não basta você virar para a pessoa e falar, olha, a partir de amanhã,
Como é que é aquela frase lá? Corpo bonito é quem tem uma pessoa que se aceita dentro dele. E aí amanhã eu Não, gente. tô entendendo totalmente sobre isso. Beleza! E assim, tem gente de corpos perfeitos, simétricos, tudo no lugar, balança em dia. E não tem uma pessoa feliz por dentro, porque a pessoa não, né, não se reconhece, não tem essa questão da crítica muito severa, né? São Eu acho muitas, que é muitas justamente nuances. por isso que você só consegue olhar bem para o que está de fora quando você olha para dentro. E quando você realmente entende o que está dentro. Quando você realmente Uhum, entende, assim, o que acontece que quando eu vejo o cabelo alheio, eu questiono o meu. Sendo que, assim, da onde que veio essa construção? Não vem de agora, não é de hoje. Não foi hoje que eu tive esse clique e falei, nossa, meu Deus, eu vi seu cabelo solto, tô pensando no meu que é feio, sabe? Essa construção, uhum, ela vem de outros lugares, de outras ordens, de outros momentos da sua vida. E desde muito novo, a nossa autoestima, ela é desenvolvida desde muito pequenininho. E quanto mais novo uhum, menos a gente lembra, porque isso é uma naturalidade mesmo do uhum, nosso mecanismo de defesa, né? E então, assim, mas ainda tá lá, tá aqui, entendeu? As coisas estão postas, estão em mim de alguma forma, e uhum, as coisas podem virar gatilhos de alguma forma. E eu só vou entender o que está acontecendo para isso virar um gatilho para mim. E isso é um gatilho que eu não estou me sentindo bem com ele quando eu parar para olhar para dentro. Que é aquela questão de uhum, se conhecer de verdade. Entender onde é que estão uhum, os limites. O feio para quem? Como é que eu me uhum, enxergo? O que eu vejo como bonito? E por que eu não consigo me enxergar como uma pessoa bonita? O que acontece? uhum, Eu estou usando padrões que estão totalmente fora dos meus e da uhum, onde eu estou tirando essas referências, né? E por quê? É uhum, sempre perguntas, né? Então, assim, o que está acontecendo? Por que eu me sinto dessa forma? O que está acontecendo para eu chegar nesse lugar? Por que eu tive esse estralo uhum, de olhar para o seu cabelo e falar de tal coisa, de tal coisa? Então, uhum, assim, a questão da sabotagem, né? Do tipo, tô me boicotando. Eu detesto esse termo, eu sempre dou um jeito. uhum, Porque a gente tem processos de se defender e é uma coisa evolutiva mesmo, assim. O nosso cérebro, ele é evolutivamente, enquanto espécie, ele tem algumas formulações pra gente se defender mesmo e sobreviver e ficar uhum, bem. E essas questões que são ditas como boicote, auto-boicote, auto-sabotagem, muitas vezes é uma defesa. É um jeito de uhum, eu me precaver, né? De eu me prevenir de algo que pode me machucar muito. Só que nem uhum, sempre isso é algo que realmente seja funcional para mim. Nem sempre isso é algo que realmente seja saudável. Então entra nesses uhum, pontos de tipo assim, eu tô tirando esses padrões de onde? Eu tô achando que o meu não tá bom por quê? Da onde que o que eu uhum, posso fazer, né, para esse caso eu não tô achando que tá tão legal assim, para alterar essa minha percepção? O que precisa ser feito? E não tá só no externo, não tem como tá só no externo. E aí, ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a lente de uma fotógrafa traz esse outro olhar, que igual você falou, que é um olhar treinado, de olhar o jeito que pisca, o jeito que sorri, o jeito que se mexe, o jeito que faz e acontece, o olhar do psicólogo é a mesma coisa, né? Que é um olhar e um ouvido treinado para pegar um gatilhozinho ali e falar, mas você percebeu isso aqui? E muitas vezes a pessoa só reproduz, só passa batido, E só aí o fica. mundo desmorona, né? E você pensa, nossa, nunca reparei. Sabe uma coisa que eu ouvi uma vez, eu li, eu não sei onde, mas isso ficou em mim, que é meninas que são gordas desde a infância, ela, até um determinado ponto, a bochecha é uma coisa fofa. Nossa, que fofinha, bochechudinha. Nossa, olha que gracinha, bochechudinha. E aí, eu não sei em que momento da idade. Nossa, sua cara é redonda. Nossa, olha sua bochecha. Nossa, né? Então, assim, eu fico me colocando no lugar dessa pessoa, porque é uma coisa que acontece. Pô, até ontem isso era uma característica que eu sempre fui elogiada. E agora, de repente, é um defeito. E isso é uma coisa louca, porque, assim, como que você reduz, sabe? Assim, você tem que fazer um procedimento cirúrgico. Caso contrário, é uma característica sua, né? E aí a gente entra nisso, assim, de que você tem que conviver com isso, essa mudança brusca, porque ao contrário das marcas e das coisas que a gente carrega,
esse tipo de coisa é de um dia para o outro, né? Exato. E a sociedade e essa nova legião aí de aceitadores querem uma aceitação passiva. Ah, não, sou assim, me amo, eu tenho que me aceitar, né? Que é um termo que eu tenho muito medo, assim, de confundir a aceitação e o comodismo, Sim. né? Então, assim, tem coisa que dá para você mudar. Tem coisa que, assim, ah, beleza, não gosto disso em mim, o que eu posso fazer? Ah, eu vou mudar o foco, eu vou aprender a gostar, eu vou buscar um procedimento estético, eu vou, né? Então, eu noto muito questão de sutiã com bojo, aqueles sutiãs de espuma, né? Que antigamente, hoje em dia nem sei se ainda existe, mas eram sutiãs com, sei lá, 3 bolhas de espuma, Aham. né? E aí a gente fez uma legião de gente que não sabe nem que jeito que é um peito normal, Sim. né? O peito, eu vejo isso demais, assim, porque a pessoa que tem o peito pequeno reclama porque ele é pequeno, mas quando ele é um pouco maior, reclama porque ele cai, então ele é mais Exato. suspenso. E aí você fica onde? Você fica num silicone, que é uma coisa que não existe, né, no mundo real, assim, que é uma coisa, uma intervenção. E realmente tem gente que foi muito feliz quando fez cirurgia de silicone, tem gente que agora tem uma leva, né, de pessoas removendo prótese. Porque mudou o Então padrão. exatamente, é isso que você fala. Eu acho que é isso também, assim, da pessoa olhar para si e pensar, nossa, será que eu fui meio Maria vai com as outras e agora deixa eu ver como é que eu sou, né? A questão de se permitir se conhecer para se reconhecer no espelho, nas fotos. Sei lá, eu acho isso E é muito interessante. doido isso, porque realmente muda muito rápido e a gente que lute, entendeu? Para ir atrás dessas mudanças rápidas. Então, assim, ai, minha bochecha é grande. Ai, nossa, parece que todo lugar que eu vejo as pessoas só. Porque tem isso também, né? Se eu vejo isso como um defeito, parece que eu tô enxergando todo mundo só vendo esse defeito. Então, aí, É. parece que as pessoas passam batido disso, nem acham que é tanto assim. Às vezes acham e às vezes apontam de uma forma até muito cruel. Mas muitas vezes pode Uhum. ser de passar muito batido, mas é aquela coisa que você falou. Às vezes o meu olhar mais criterioso de fotógrafa e tal faz a pessoa despertar um gatilho do tipo, ela tá reparando, né? O fato de eu ter uma bochecha grande, o fato de eu ter um... Porque é isso, até um certo momento, até uma certa idade é fofinha, bonitinha, não sei o quê. Aí de uma certa idade pra frente, não, já tá gorda, já essa menina já precisa melhorar e tal. E assim, a gente vê o quanto que é muito diferente de homem para mulher também, né? Todas essas referências ainda mudam tanto quando pensa em gênero, porque para a mulher o peso é maior. Isso do seio, É, por exemplo, do peito. Gente, né? O quanto é. que a gente foi construído no lugar de um peito alto, no lugar ali. E aí, quando as mulheres começam a se descobrir dentro de um peito que cai, naturalmente cai, né? Ele Gravidade tá aí para todo mundo, né? exatamente. E aí É. fica desorientado, assim, fala assim, nossa, tem uma coisa errada com o meu corpo, mas na verdade não, é porque o corpo que é Uhum. postado, que é mostrado, que é colocado e exposto durante tanto tempo, foi um corpo É, modificado para tantas coisas, né? é. E aí eu acho que entra muito essa questão, igual você falou, não significa que você precisa se acomodar e ficar infeliz com uma situação que você não está Uhum. gostando, né? É saber entender Uhum. assim, o que me representa realmente nesse meu incômodo, né? O que Uhum. é a parte do se conhecer, entender, conhece a ti mesmo, porque você precisa se conhecer e entender o que é seu nessa história, o que está se misturando, Aham. para você entender, beleza, até aqui eu consigo aceitar e fico ok. E daqui para Uhum. frente, eu não gosto tanto. Então, assim, não tem problema nenhum, né? Não é uma demonização Aham. completa, igual a gente falou, né? Não é nem num ponto oposto, nem no outro. Não é uma É. demonização completa de alterações estéticas, nem nada assim. Mas São é todo mundo ondas, né? aí problematizado, porque, por exemplo, o Brasil é campeão de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Problematizar o Aham. fato disso ser tão coletivo, o fato disso ser algo que está determinado de alguma forma. Então, se você não tiver em determinado lugar, você não serve, né? E aí, Aham. como
como que eu me coloco diante disso e aí o quanto que eu estou disposta, porque aí vem isso, a chavezinha da aceitação ela não é tão rápida assim, porque será que eu estou disposta realmente a ter o cabelo crespo e sofrer o racismo que vai sofrer? Será que eu estou disposta a perder emprego, porque tem gente que perde emprego por causa do cabelo crespo? Será que eu estou disposta a me manter dentro de um lugar... Igual hoje eu vi um vídeo muito legal a respeito de skin positive, que é uma onda a respeito de skincare, que aí começou a problematizar alguns pontos da skincare, que eu falo, gente, é isso, a gente precisa questionar as coisas, entendeu? Começou a chegar nos lugares que não tá fazendo bem, é nossa função, enquanto ser social que constrói essa sociedade, começar a questionar as coisas. Porque tem pessoas que têm uma pele, por exemplo, mais acneica e que não é somente de descuido, né? E muita gente coloca, tipo assim, ah, não, mas é porque você não tá se cuidando, é porque você só come chocolate, é porque você só come açúcar. E tem muita gente que luta muito e mesmo assim faz todas aqueles... É característica. E é uma característica, e aí fica aquela coisa refém de maquiagem, né? Parece que o tempo todo tem que estar escondendo todos os defeitos, porque aquela pele do jeito que tá não tá boa. Então é isso, sabe? É entender assim, da onde que eu tô tirando, né? Essa referência que eu tenho, porque que a referência externa ela faz muita diferença, o olhar externo faz muita diferença. O que você falou, né? Eu sempre pontuo, eu sempre posiciono para os meus clientes do tipo, olha, eu estou fazendo esse determinado cara e tal, não sei o quê, mas não é para você, não tem nada a ver com isso. E isso faz total diferença, porque eu não digo... Porque a pessoa já traz isso, né? Com ela. Eu sempre fui julgada. Exatamente. Eu vejo isso muito, isso que você falou do gênero, é uma coisa que eu acho muito engraçada, porque eu acompanho essas páginas de pessoas que não pintam cabelo. E aí, recentemente, teve um bafafá, né, do Keanu Reeves com a namorada dele, e ele é galã porque ele tá grisalho, e ela é descuidada porque ela tá grisalha, né? E isso é uma coisa muito engraçada pra mim, porque a minha mãe, desde que eu lembro dela, ela é grisalha, assim, ela ficou grisalha muito cedo e nunca tingiu o cabelo, nunca. Tentou uma vez, se descobriu totalmente alérgica à tintura, quase morreu de irritação. Então eu sempre acostumei com ela de cabelo grisalho. E pra mim é uma coisa assim, que eu espero o meu cabelo ficar branco, sabe? Então assim, e eu nunca quero pintar. Exatamente, porque aquilo pra mim é normal. Então assim, igual agora que eu tô envelhecendo anos e um dia nessa quarentena, eu chego no espelho, meu cabelo tá cada vez mais branco e eu nem posso sair na rua pra mostrar. E eu penso, acho que vou virar ele pra cá, porque de cá tá mais branco. Mas é por causa da minha referência, que a minha mãe sempre foi assim, ó. Minha prima tá ali falando que o meu já tá, e tá mesmo, queria que vocês pudessem ver. Mas é porque ela sempre foi assim. Na minha casa nunca teve hábito, né, de eu ver a minha mãe tingindo o cabelo e tal, que eu sei que alguns lugares são muito comuns, algumas famílias, na maioria das famílias, mas o meu referencial é esse. Então, eu espero, para mim, parece que vem com uma relação de meio que maturidade, sabe? Eu acho muito legal. Mas eu sei que é o referencial, porque um dia eu estava conversando com outra pessoa da minha família que me criticou e falou, nossa, seu cabelo já tá branco, tem que pintar. Eu falei, não quero, tá achando o máximo, tá mudando aqui, ó, luzes naturais. E ela falou pra mim, não, mas assim é feio. E assim, eu pensei, não vou entrar nessa discussão, mas dentro da minha cabeça acendeu uma luzinha assim, feio pra quem? Porque eu tô achando o máximo, né? Então eu acho que a questão é isso, o autoconhecimento, ele vem além de saber os seus defeitos e os seus pontos fortes e as coisas que você gosta, e que às vezes ninguém mais gosta, né? E tá tudo bem. Exatamente. Outro dia uma cliente falou pra mim, falou, Lívia, eu vejo as mulheres no seu Instagram todas tão poderosas e eu sou tão... Ela usou uma palavra, sei lá, tão frouxa, sabe? Ela falou, eu não sou nada poderosa. Eu falei, mas vem do jeito que você é, a gente vai fazer foto em cima disso. Porque por que você quer ser outra, né? Então, eu acho que é isso. O conhece-te a ti mesmo é ver o que você tem de bonito, inclusive na bagunça, né? Inclusive no que todo mundo, sei lá, às vezes aponta como feio e é você ostentar isso mesmo, né? Acho interessante. Mas precisa, é aquilo que a gente falou, né? Precisa de força.
né? E preparo e apoio, Exatamente. E é muito né? interessante que você comentou da referência, e principalmente da referência direta, pai, mãe, essas questões assim, porque pai e mãe tem um peso realmente muito grande assim na nossa configuração de personalidade, porque são nossas primeiras referências. E assim, não necessariamente o pai e a mãe biológicos, né? Tem os adotivos, tem avós, tem quem te cria, de alguma forma. É a nossa primeira referência espelho, digamos assim. E a minha mãe, ela passou a minha infância, minha vida inteira me falando que o cabelo era lindo, que ela achava lindo, que achava lindo cacheado, não sei o quê. Porém, minha mãe é branca, era branca, clarinha, bem das bochechas vermelhas, assim, porque quem é negro é meu pai, então venho de uma relação interracial, por isso que eu tenho um tom de pele mais claro. E minha mãe era branca, cabelo liso, loira. Então ela estava totalmente dentro dos padrões que eu via, e mesmo ela me falando, é lindo o seu cabelo, você é linda, não sei o que, não sei o que lá, o que eu via era outra coisa, e o que eu via no externo também era outra coisa. Então, tanto o que você ouve, quanto o que você percebe, o quanto que é como você via a sua mãe tranquilamente com o cabelo dela branco e seguindo a vida dela e maravilhosamente, e tipo, achando isso o máximo, né? Então, isso faz absolutamente toda a diferença. E aí, quando a gente pensa em processos terapêuticos que entram N coisas e dentro deles há o processo de psicoterapia, entra também essa referenciação. Da onde que vem a minha referência? De onde que eu construí esse lugar? Eu também tô começando a ficar cheia de cabelo branco, tô achando o máximo. Falei assim, vou virar Projeto Tempestade agora, porque me recusa ficar, sabe, tendo que ficar pintando, que eu não tenho paciência pra essas coisas. É a escolha, né? É isso. É a escolha. E eu acho assim, existe... A gente falou de não polarizar, mas eu acho que nisso existe dois extremos. Que é você aceitar e pensar, tô nem aí, vou abraçar, Projeto Tempestade, vou ficar com a minha mecha branca. Ou você pensar, nossa, mas pra minha mãe é fácil falar que meu cabelo é bonito, porque olha o dela, né? E aí a gente cai naquela defensiva de novo, né? De falar, mas pra você é fácil. E não é, porque olha, eu lidando com mulheres todos os dias, de tudo quanto é jeito, Laena, eu tive assim, sei lá, duas clientes, sei lá não, eu tenho certeza, eu tive duas clientes que chegaram pra mim e falaram assim, eu não tenho questão nenhuma com o meu corpo, tô ótima, tô feliz, é isso, o que eu sou? E as duas eram mulheres fazendo ensaios após os 50 anos. Perfeito. Entendeu? Então, assim, por que ela tá ótima, é assim que eu sou? Porque eu acho que ela já teve ali uma caminhada, né? De viver várias coisas, ver as mudanças, ver que não adianta ser uma coisa que eu odeio, que é lutar contra o envelhecimento. Sim! Gente, é uma luta diária e você não vai parar quando? Porque o que tá, é o que você falou, a certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer. Então, por que você vai comprar uma luta que, meu Deus, não, já tem coisa demais para lutar? E que para mulher e que para homem é de outro, da mesma forma como a gente viu o Keanu Reeves sendo super enaltecido, destabilizado, cheio de rugas. E mulheres são completamente descuidadas se elas estiverem nesse lugar, né? Então não pode ter cabelo branco, não pode estar cheio de ruga. Como assim? Você está envelhecendo, né? Essa questão do descuido é muito engraçado, né? Porque assim, tudo que é defeito, visto como defeito, é visto como descuido, né? O cabelo branco é descuido, a unha sem fazer, a pessoa que engorda, a pessoa que tem acne. E não, né? Assim, é preguiçosa, é descuidada. E, gente, eu acho que essa questão de analisar, de olhar para biotipo é muito importante, né? Então, e eu acho que isso é mais difícil nessa situação que você trouxe também, né? Assim, da mãe ser diferente, né? Da primeira. Eu acho que isso deve ser muito difícil. Eu já ouvi muita queixa de clientes que às vezes eram maiores, mulheres maiores, filhas de mães pequenas. E aí é uma... Nossa, eu tenho uma cliente muito querida que já fez, assim, sei lá, uns 5 ensaios comigo e ela fala que ela volta porque ela precisa renovar, assim, lembrar de quem ela é. Porque quando ela tá em casa, ela tem essa cobrança da mãe. De que, olha o seu tamanho, olha... E é uma mulher que nasceu grande, né? Então, como que uma pessoa, eu acho que nesse meio...
como que ela vai conseguir, às vezes até despertar, né, para buscar uma ajuda? Eu acho que não sei, nem E sei o que aí, que eu acho disso. e aí é uma desconstrução bem complicada. Não complicada no sentido de é só porque ela é mais delicada, porque vem realmente de uma referência muito direta e muito importante para a pessoa. Por mais que o relacionamento, né, com essa mãe talvez não seja ou não seja, independente de como seja esse relacionamento, ele pesa. Então, essa referência que a gente tem direta, né, com as mulheres que a gente vê e tudo mais, pesa, é óbvio que pesa. Porque é o jeito que a gente enxerga o mundo, que é o jeito que a gente aprendeu a enxergar o mundo. E tudo que essas pessoas que têm uma referência mais agregadoras nesse sentido para nós, né? Por ser de familiares próximos, tudo que vem dessas pessoas tende a ter um peso maior. Então, se a gente escuta que não é bonito de uma mãe, é diferente de escutar que não é bonito do fulano da rua, entendeu? É muito... E a necessidade de aprovação também, né? A gente tem muito isso. Que, assim, a gente é capaz de passar mais 1 hora conversando sobre isso, eu acho. Que é isso de buscar aprovação no outro, né? Buscar a validação. E se isso não vem de dentro da própria casa... Eu acho que essa questão de maternidade também é outro rolê, né? A gente abre altos braços aqui dessa conversa, que dá para entrar, assim, aprofundar em todos eles. A referência materna e paterna que a gente tem, o racismo, a gordofobia, a questão da crítica pelos defeitos, né? Pelos defeitos menores, mas que também são acentuados quando a gente coloca num padrão da perfeição. E vários pontos nesse lugar, a gente tem que sempre pensar assim, de onde que eu estou vindo com isso. E quanto mais olhar para dentro, entender como que isso me afeta, mais eu consigo olhar para fora e olhar e perceber que talvez não vai afetar tanto assim. É aquela coisa assim, tudo aquilo que eu não tenho condição de alterar, eu preciso trabalhar uma aceitação. E essa aceitação ela não pode ser forçada, ela não pode ser externa, ela não pode ser em goela abaixo, tipo, aceite seu corpo, se ame, e não sei o quê. Ela tem que ser uma coisa que faça sentido para você. Que você comece a despertar, que você comece a construir. E isso é um processo e que talvez precise, sim, de uma ajuda de um terapeuta, de uma pessoa para te ajudar a chegar nesse lugar. Porque a aceitação, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu não tenho como mudar isso. E aí, assim, durante um tempo, talvez eu odiasse esse fato, porque eu tinha uma referência branca muito próxima de mim. Mas o que eu posso fazer para mudar? Eu não tenho condição de mudar isso, né? É uma coisa que, para mim... Hoje em dia, o cabelo também não tenho esse interesse mais, porque eu não tenho paciência para ficar o tempo todo. São 5 horas fazendo escova nesse tanto de cabelo aqui, entendeu? Então, assim, ou aceita, ou é um negócio que vai passar a vida sofrendo, né? Então, a escolha é muito nesse sentido. E ela precisa ser intencional. Ela precisa ver a pessoa. Ela precisa, de alguma forma, a pessoa conseguir se despertar para isso e perceber, aquilo não tá fazendo sentido para mim, eu preciso achar um jeito. E se não for sozinha, e se não for por meio de outras mediações, né, como a arte e por meio de terapia real, assim. Porque você precisa achar dentro de você e no seu processo de autoconhecimento e se achando, e se questionando, e fazendo as perguntas certas, e se entendendo, e achando seus gatilhos, aonde que é o que faz sentido para você e o que da onde faz sentido para você. E você se aceitando, você ainda quer mudar. E é possível mudar. E são fases também, né? Eu acho. Hoje eu não quero mudar, vai que amanhã eu quero. E tá tudo bem também. Exatamente. Né? Exatamente. Esse é um outro ponto muito importante porque a gente é muito fluido, né? A gente não tá parado. Então hoje eu não penso assim do jeito que eu tô, mas daqui a algum tempo pode ser que eu não esteja mais. Eu queira alterar tudo que eu tenho, sabe? Eu quero fazer outra cara, eu quero... E é isso, né? E aí é só entender assim, de onde tá vindo isso, qual é o sentido disso pra mim, e se faz sentido pra mim, por que não? Né? Eu não vou falar mais nada depois desse encerramento. Foi perfeito. Eu não tenho mais nenhuma consideração. Tchau, beijo, acabou, fim. O Instagram acabou de me dar um aviso aqui de que a gente tem 25 segundos, então é o tempo de eu te dar um beijo, te agradecer. Eu quero conversar muito, muito mais. Vou lembrar de todos esses galhos aí que a gente abriu. Só chamar. Pra gente frutificar isso aí ainda.
Combinado. Eu Obrigada, meu bem. muito, muito mesmo. Adorei a conversa. Eu também, obrigada. Beijo. Beijo, gente.